Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu glorifico a Deus pelas bênçãos, pelo amor dele, a misericórdia de Deus que é muito grande. Eu estou aqui na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, já há alguns dias, apenas aqui na casa da minha sobrinha, não saí para lugar nenhum, mas estou bem. Eu quero falar aqui sobre lições para viver o propósito de Deus. Eu sou o pastor Nelson, professor Nelson, teólogo, psicanalista, poeta, escritor. Orem por mim. Eu estou escrevendo meu segundo livro de poesias, para que Deus abra as portas para que nós possamos editar esse livro. E vamos falar sobre 4 lições para vivermos o propósito de Deus. Desde o início que nós fomos chamados pelo Senhor, que Deus nos escolheu, e a escolha de Deus é uma escolha perfeita, uma escolha maravilhosa. Ele nos chamou para anunciarmos a sua palavra, anunciarmos o seu evangelho. E a palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. Portanto, Jesus disse: ide fazer discípulo a todas as nações, a todas as criaturas, todas as etnias, ensinando, discipulando, mostrando, batizando, orando, libertando as pessoas. O chamado de Deus é algo muito especial para as nossas vidas. Logo, nós cultivamos um estreito relacionamento com o Senhor, um profundo e significativo relacionamento com nosso Deus através da fé, e também nos aproximamos de outras pessoas, de outros seres humanos, para que possamos mostrar o plano da salvação realizado através de Cristo na cruz do Calvário. Muitos de nós crescemos acreditando que a vida cristã se tratava principalmente de ser salvo, da salvação, de uma preparação para o reino dos céus, e por aí ficou. Mas na realidade não. O plano de Deus é que nós possamos ter um relacionamento com o Criador e possamos ter um crescimento espiritual, anunciando assim a sua palavra. Eu pediria a vocês que compartilhassem com outras pessoas. Quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos compreendendo o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas. A verdadeira essência da vida cristã está em nosso relacionamento com o Criador, cujo relacionamento aconteceu desde o Éden, lá desde o Jardim do Éden. Deus ele deseja estar conosco em todos os momentos, em todas as situações. Ele quer esse relacionamento com o ser humano. E nós vemos como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 28, que Deus, ao nos criar, ele nos abençoou e ele nos deu uma missão de nós dominarmos a terra, habitar na terra, frutificar e vivermos nessa harmonia eterna com Ele. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No entanto, o que é que nós vemos com a história da humanidade, com a história do homem? O homem pecou. Houve uma grande tragédia e nosso relacionamento com o Senhor e com a sua criação, é claro que foi afetado, porque o homem escolheu desobedecer a Deus. Porque o homem tinha o livre-arbítrio, temos o livre-arbítrio. E o pecado não só nos separou de Deus, ou não somente separou o homem de Deus, mas ele também trouxe uma desestrutura na forma desse relacionamento, na forma dessa comunhão, e Deus ele deseja que o homem ele volte a ter um relacionamento com ele.
eu pediria, queridos, que vocês compartilhassem aí com outras pessoas, ok? E nesse relacionamento com o Senhor é que nós precisamos nos aprofundarmos no seu conhecimento, nos aprofundarmos na leitura da sua palavra, para que nós possamos crescer em Cristo Jesus. Primeiro ponto, criação, relacionamentos como o centro da vontade de Deus, como o centro do propósito de Deus. As Escrituras, elas nos revelam esse relacionamento desde o princípio, desde a criação original, que Deus, ao criar a humanidade, a sua imagem e semelhança, porque o homem é imagem e semelhança de Deus, Deus desejava, na realidade, que o ser humano tivesse um contato especial e que esse ser humano pudesse compartilhar da graça de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, de uma forma perfeita. No entanto, o pecado que nos separa de Deus, há uma separação. A única coisa que nos separa de Deus é justamente o nosso pecado. Pecado é errar o alvo, pecado é desobediência. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós observamos a presença da Trindade aí na criação do ser humano, na criação do homem. Portanto, o homem ele tem essa Trindade, né? Dentro dele, Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes em nosso homem interior, Deus executando o plano da salvação, ou seja, planejando o plano da salvação, Jesus executando o plano da salvação e o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus esteve aqui na terra realizando milagres, curas, libertações, e quando ele ascendeu aos céus, ele deixou o Espírito Santo. Ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu enviarei outro Consolador, que estará convosco todos os dias, e eu estarei convosco todos os dias, né, através do meu Espírito, até a consumação dos séculos. Portanto, o Espírito Santo está presente em nossas vidas e nós devemos viver esse propósito do Senhor. E voltar ao propósito de Deus é justamente você reviver esse relacionamento, essa harmonia original, onde o relacionamento com o Criador e com os outros, na realidade, é o centro da nossa existência. Ai de nós, ai de nossas vidas, se não fosse Deus buscando relacionar-se com o homem. E o propósito de Deus para todos nós, para todos os seres humanos, foi justamente que o homem tivesse domínio, que o homem governasse. E por um período ele teve na realidade, refletindo assim a sua imagem e caráter. Adão e Eva foram criados para encher a terra, para governar a terra. Por isso ele disse, crescei e multiplicai-vos. Esse era o plano de Deus. O homem vinha conversar com o homem todos os dias, na viração do dia. No entanto, eles desobedeceram. Adão e Eva desobedeceram. Eles foram expulsos do paraíso. E nós precisamos, na realidade, entender qual é o plano de Deus para todos nós. Um plano de amor, um plano de gratidão, um plano de harmonia, o seu eterno propósito em nossos corações desde o Éden. O Senhor começou a providenciar sacrifícios e aconteceram os sacrifícios do Velho Testamento, que foram muitos na Antiga Aliança, mas esses sacrifícios eles eram imperfeitos e vemos no Novo Testamento o sacrifício de Jesus no altar da eternidade, dando a sua vida por nós. João 3,16 diz que Deus
amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o propósito de Deus é que todos se salvem e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O relacionamento com Deus era a fonte primária de toda a alegria, de toda a realização, de toda a sabedoria. E Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo, para guardá-lo. Deus deu instruções para o homem sobre os limites do bem e do mal, mas o homem escolheu desobedecer, escolheu outro caminho. Mas o propósito original, portanto, não é apenas sobre a criação, mas de uma comunhão. E a coisa mais linda que nós temos na história da humanidade é esse relacionamento divino, essa comunhão divina. E nós sabemos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus todo especial, o Deus Santo, e nós glorificamos a Deus neste momento e nós louvamos o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus todo-suficiente. E o plano de Deus, desde o princípio, era que todos nós vivêssemos justamente o seu propósito. E nesse propósito do Senhor nós estamos vivendo cada momento, vivendo cada dia. Este cenário, na realidade, ele reflete algo muito especial, que é nós voltarmos à comunhão com o Senhor, voltarmos ao nosso relacionamento com o Senhor. Depois nós temos aí, queridos, que primeiro, relacionamentos como centro do propósito de Deus. Então aí vocês observem que esse relacionamento como centro do propósito do Senhor, mas agora o que nós temos? A distorção, a queda do homem, que desvincula, que leva o homem para outros parâmetros, que leva o homem para outros pensamentos. No início o homem vivia essa perfeita harmonia com o Senhor, mas quando eles desobedeceram, eles tornaram-se imperfeitos, e esse relacionamento em amor era plenamente realizado. Adão e Eva expressavam a imagem divina em todos os seus relacionamentos. Mas, Gênesis capítulo 3, nós vemos aí a descrição desse relacionamento, momento em que o homem e a mulher escolheram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma árvore que Deus havia proibido. E esse ato de desobediência não era apenas uma violação de uma regra, mas uma decisão de buscar conhecimento, autossuficiência fora de Deus. E fora de Deus, na realidade, nós não podemos realizar nada, porque sem Ele nada nós poderemos fazer. Antes da queda, o homem dependia de Deus, sua identidade, seu propósito, sua comunhão, seu relacionamento. E voltar ao princípio desse relacionamento significa fazer uma ressignificação da nossa vida com Deus, da nossa vida com o Senhor, e deixar Deus trabalhar em nós para que nós possamos ter a restauração desse relacionamento com Deus. E quando nós temos essa restauração desse relacionamento com o Senhor, o que é que vai acontecer? Nós vamos entender que o Senhor ele é poderoso, que Ele é tremendo, que Ele é especial, que Ele é grande em nossas vidas. E eu queria dizer para você neste dia, neste momento, que nós precisamos
voltar a essa comunhão com o Senhor, voltar a esse relacionamento com o Senhor Jesus. Com o pecado, a harmonia dos relacionamentos na realidade foi distorcida, foi quebrada, foi desfeita. O homem se tornou órfão espiritual, desligando-se da fonte de vida que era Deus. Mas hoje nós temos esse relacionamento, voltar a esse relacionamento com o Senhor. Em vez de ver o propósito de Deus, que é um relacionamento de amor com o Criador e com os outros, o homem se volta para si mesmo, para os seus propósitos, para os seus desafios, para as suas realizações. Mas o que é que nós necessitamos? Nós necessitamos de ter esse Deus conosco, esse Deus em nossas vidas, esse Deus em nossos corações. Em terceiro lugar, volta do relacionamento com Deus e com os homens. Desde o início após a queda, Deus prometeu na realidade essa restauração. Ele prometeu resgatar o homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele revelou seu plano redentor, declarando que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E esse descendente da mulher é Jesus Cristo, segundo Adão, o homem perfeito, o homem fiel, o homem que veio sem pecado. Jesus veio a este mundo, tornando-se homem, ele se encarnou, experimentou de todas as situações que um ser humano pode experimentar, porém ele não pecou. E a Bíblia completa, desde Gênesis ao Apocalipse, nós vemos Deus planejando esse ato da salvação, trazendo a restauração para que o homem pudesse voltar a ter contato com o Senhor. E na cruz nós vemos Jesus Cristo removendo a barreira do pecado, removendo a barreira de separação, e o homem volta a ter comunhão com Deus quando o aceita como Senhor e Salvador. No Novo Testamento, os mandamentos recíprocos, como amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, são na realidade instruções que refletem aí o caráter do Senhor. E o Espírito Santo, ele nos transforma internamente quando nós abrimos o nosso ser, quando abrimos o nosso coração e nos entregamos a Cristo. Voltamos a ter esse relacionamento, e o Espírito Santo começa a produzir em nós o processo de regeneração, de santificação, e nós vamos aí tendo esse desejo de servirmos novamente ao Senhor. E o quarto propósito é a missão. Nós somos reconciliados na realidade para também exercermos a nossa missão, que é de pregar a palavra do Senhor. Deus cumpriu o seu propósito através de um relacionamento profundo que é Cristo Jesus, e agora o homem tem essa missão de levar Cristo às nações, de ensinar o Evangelho para outras pessoas. E com essa reconciliação trazida por Jesus Cristo, o plano original de Deus foi restabelecido. E agora nós podemos voltar ao propósito de Deus, podemos voltar ao propósito do Senhor. E nós somos chamados a viver o propósito de Deus, refletindo a imagem do Senhor, refletindo a glória de Deus, ajudando as pessoas a serem restauradas. Essa missão de reconciliação justamente está em nós, está dentro de nós, através de nós, quando nós anunciamos a mensagem de reconciliação, porque Jesus veio trazer essa reconciliação. E nós necessitamos cada dia de entendermos que a ordem de Jesus foi fazer discípulos a todas as nações, ensinando-os a viver em comunhão com Deus e entre si. E o objetivo de Deus é justamente restaurar o ser humano. E nós somos restaurados quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E concluindo, o que é que nós precisamos fazer? Voltar ao propósito de Deus. Nós precisamos voltar
Voltar ao propósito significa encontrar o caminho que Deus estabeleceu para nós desde o princípio, refletindo o seu amor, refletindo a sua glória, a sua santidade, a sua misericórdia, o seu poder nos corações dos seres humanos. E quando nós olhamos para o futuro, nós temos a certeza da nossa salvação, a certeza da nossa vida eterna. Que nós possamos nesta manhã entendermos o propósito do Senhor, aceitarmos o propósito do Senhor em nossas vidas, e o propósito de Deus é perfeito, é maravilhoso, é bom. Eu espero que você possa aí apresentar para outras pessoas, né, essa live que eu falei aí sobre o propósito do Senhor. Que Deus possa ajudar a todos aqueles que participaram de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Bom dia para todos. Eu estou aqui desde Belford Roxo, Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês possam entender o propósito de Deus, que tenham entendido sobre o propósito de Deus e que possam aceitar a Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas. Que Deus ajude a todos. Um grande abraço. Que Deus abençoe, ok?